Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar de lançamento. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, Por Amor de Sião, Israel, Igreja e a Fidelidade de Deus. Mais novo lançamento aí do pastor Franklin Ferreira, lançado por Edições Vida Nova. Se popularizou muito uma ideia dentro dos círculos aí protestantes, sobretudo por influência de nomes como Louis Berkhof, Herman Bavinck, o próprio William Hendriksen, de que a igreja dos gentios, ela de alguma forma, ela substitui Israel dentro do pacto que Deus tem com o seu povo. Então, a igreja, ela toma o lugar de Israel. Agora, o Israel de Deus na nova aliança seria a igreja. A gente encontra essa posição sendo defendida nas principais teologias sistemáticas que a gente encontra, essa posição sendo ensinada pelos principais teólogos sistemáticos, aí, sobretudo aqueles que são de uma posição amilenista no que diz respeito aí à escatologia e tudo mais. Agora, a pergunta que se faz nesse momento é: isso é consenso? Essa ideia era a ideia que os reformadores tinham a respeito de Israel, que os pais da igreja tinham a respeito de Israel? Será que isso sempre foi assim, essa visão a respeito de Israel ser substituído pela igreja como povo de Deus? Será que isso é algo consensual? O professor Franklin Ferreira, no seu novo livro, Por Amor de Sião, ele vai defender que não. O livro, de certa forma, como o próprio autor argumenta, é uma releitura de uma posição que ele já seguiu e que ele, inclusive, já defendeu até mesmo na sua obra magna, aí, que é a sistemática, que ele escreve junto com Alan White, né? Ele mostra que, num determinado momento de sua vida, ele passou a refletir mais sobre isso, e alguns acontecimentos o levaram a olhar com mais cuidado sobre essas questões relacionadas a Israel, à terra, ao povo de Deus do Antigo Testamento. O levaram então a ter uma nova perspectiva, a entender um pouco diferente as questões relacionadas a Israel na Bíblia, sobretudo baseado no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 9 até o 11, onde o texto é claro ao dizer que as promessas de Deus para o seu povo são irrevogáveis. O que a gente tem aqui então no livro para defender então que a igreja não substitui Israel, que, como o autor vai mostrar, que não se encontra em lugar nenhum no Novo Testamento essa terminologia de que a igreja é o novo Israel. Como que o autor então vai basear isso? Primeiro, na primeira parte aqui do livro, que é recomendado aqui por Luiz Saião, Solano Portela, Davi Charles Gomes, Jonas Madureira, o próprio Dr. Joel Bick, o autor ele vai dividir a sua obra aqui em 6 partes principais. A primeira parte, denominada aqui A Longa Sombra do Antissemitismo na Cristandade, são aqui 5 capítulos, 5 partes, melhor dizendo, a divisão está em partes, né? Onde ele vai mostrar como que, baseado nessa ideia então do supersessionismo, né? Baseado nessa ideia de uma troca, de uma substituição, como que isso impulsionou de certa forma a um certo antissemitismo na história da igreja em relação aos judeus, como que os judeus sofreram bastante em algumas regiões ali
habitadas, comandadas, dominadas ali pelos cristãos. Vai falar sobre o marcionismo, falar sobre os pais da igreja, falar sobre os reformadores, sobretudo posições de Lutero, como que Lutero, no começo de sua vida, tem uma posição um pouco mais branda e depois ele vai caminhando para uma visão para uma linguagem bem pesada para se referir aí aos judeus e tudo mais. Depois, no capítulo 2, que está dividido aí em 6 partes, ele denomina esse capítulo de A Tradição Reformada. E ele começa mostrando, então, e é aqui que a gente tem um trabalho pesado de pesquisa, né? A gente tem aqui uma demonstração clara de que o autor realmente se debruçou, pesquisou, buscou aí, enfim, vários materiais dessas diversas escolas aí da tradição reformada para entender como que esse pessoal entendia, enxergava a relação então de Deus com Israel na nova aliança. Então, por exemplo, primeira parte aqui, os puritanos na Inglaterra e na Escócia, como que esses homens entendiam, interpretavam Israel? Na Dere Reformate, na Holanda, como que a teologia holandesa entendia isso? Os puritanos na Nova Inglaterra, os Estados Unidos, século XX, e ele vai mostrando, por uma pesquisa extensa, como eu já falei, citando aqui os escritos originais desses homens, citando aqui literatura primária, né? Vai mostrando que para esses homens não era consensual essa ideia, então, de que a igreja substitui o povo de Israel, mas havia nesses homens, nessas tradições, um desejo, um anseio, uma certeza de que o povo de Israel retornaria para sua terra, que no final dos tempos haveria uma conversão em massa dos judeus ao Messias, de que esse povo, então, ele foi preservado por Deus para que no final eles se voltassem para o Cristo, se voltassem para o Messias, se convertessem a Jesus e, enfim, como sendo a oliveira, né, verdadeira, se assim posso dizer, da qual os gentios é que são enxertados nela e não o contrário, né? Que Deus então preserva esse tronco, preserva esse povo, mas que no decorrer da história nós temos casos de diversas conversões, mas que no final então esses homens acreditavam nisso, num retorno desse povo para sua terra. Você pensar que os judeus saem ali no século II, né, aquela revolta de Bar Korba ali, e vão voltar somente em 15 de maio de 1948 com a criação do novo Estado de Israel. Ele vai mostrar então que isso foi um anseio desses homens durante a história, que inclusive oravam por isso, que havia no diretório de culto de Westminster ali uma ideia, uma noção de que se orasse no final dos cultos para que o povo de Israel fosse levado de volta para sua terra, de que isso foi uma esperança então durante todo esse período. O capítulo 3, ele vai mostrar como que a tradição luterana, apesar desse histórico de antissemitismo de Lutero, desse histórico dessa posição pesada, de um linguajar pesado de Lutero em relação aos judeus, como que na tradição luterana existe também essa esperança, esse anseio desse retorno, assim como no capítulo 4 ele mostra também que a teologia católico-romana também tem indícios disso. Ele vai citar aqui o Papa João Paulo II, né? O Karol Wojtyła, polonês inclusive, que tem uns posicionamentos muito favoráveis à nação de Israel, e enfim, ele vai mostrar como que na tradição católica também se encontra resquícios desse anseio, dessa esperança, de novo entendendo, baseado no texto de Romanos. As promessas que Deus tem para o seu povo são irrevogáveis e são válidas até hoje, perpassam aí o tempo e que vão ter o seu cumprimento, né? Que Deus não abandonou os seus. O capítulo 5, ele divide esse capítulo aí em 7 partes e nessas 7 partes ele vai tratar de temas teológicos. Então ele começa tratando sobre a eleição soberana e graciosa, vai mostrar como Deus elege esse povo, como Deus separa esse povo de forma graciosa. Na segunda parte desse capítulo ele vai falar sobre as alianças da graça e vai mostrar como que dentro da aliança da graça existe então esse conceito dessa esperança, desse retorno por causa das promessas feitas por Deus.
Tem uma parte interessante aqui, extensa inclusive, onde ele vai tratar sobre a lei e o Shabat e vai mostrar a relevância do Shabat, vai trazer, não uma reinterpretação, claro que não, mas vai trazer uma conceituação do que realmente significa o Shabat como um descanso, como um tempo para regozijo, para alegria em Deus, e como que a ideia original do Shabat é um tempo onde a pessoa separa para Deus, para ao mesmo tempo que ele descansa o seu corpo, a sua mente dos afazeres, ele também se volta para Deus em forma de gratidão ao que Deus faz, ao que Deus dá, a providência divina, bem legal. E aí ele segue uma parte falando sobre o Eretz Israel, defendendo conceitos ali, ideias relacionadas à terra, a possessão da terra que Deus deu a esse povo, vai trabalhar alguns conceitos históricos. Depois, Palestina ou Israel, uma parte interessante também, porque ele vai mostrar como que se usa de anacronismos hoje, baseados numa preferência política, em alguns casos, não em todos, obviamente, mas baseados em preferências políticas para se referir às regiões ali da Galiléia, de Samaria e até mesmo as regiões da região originalmente território de Judá, se refere a isso como sendo Palestina, o que é um anacronismo, né? Porque não se vê esse termo Palestina em lugar nenhum, na escritura, muito menos, e que historicamente eles vão começar a chamar de Síria Palestina, região mais ao norte, e que depois, enfim, esse termo é extensivo ali a toda a região, como uma contraparte ali a Israel. E tudo bem que tem a questão histórica lá, de quando o imperador Adriano expulsa os judeus dali, ele vai dar o nome de Palestina, né? Se referindo aí aos antigos inimigos dos judeus naquela região, mas ele trabalha bem essa questão, mostrando que o nome correto é Terra de Israel. E depois ele vai falar sobre o Holocausto, vai lidar sobre essa questão do Holocausto, vai trabalhar alguns conceitos de teodiceia, né? E vai mostrar como que algumas vertentes do judaísmo interpretam essa questão do Holocausto também. Assim, gente, é um livro bem completo e que e nesse sentido histórico também, porque, veja, ele trabalha muito a questão histórica, vai falar sobre a própria atuação de Oswaldo Aranha, liderando ali aquela comissão que vai, enfim, trazer a votação da criação do Estado de Israel. Alguns países vão se abster, a maioria vota a favor, inclusive Estados Unidos, né, União Soviética na época, e que os países árabes ali vão ser contra, mas enfim, a gente está aí para ver que foi votado favorável. É bem interessante, e sobretudo essa posição. E por que é um livro que, ainda que você discorde da teoria que o autor apresenta, mas é um livro que enriquece o debate? Porque geralmente o que se tem hoje como sendo defensor de Israel, a posição, né, que provavelmente, possivelmente seria defensora de Israel, é o dispensacionalismo. E ele vai mostrar que é possível ter uma visão positiva em relação a Israel, favorável a Israel, a questão da terra de Israel, a questão do povo judeu, conversão do povo judeu, sem ter que defender aquelas questões mirabolantes que nós encontramos ali no dispensacionalismo. Bem legal, vale a pena a leitura, vale a pena se debruçar aqui sobre a questão histórica, sobre a pesquisa histórica que o autor faz. Edições da Nova fez um trabalho fantástico no livro, uma capa muito bonita, uma diagramação muito legal no começo aqui de cada capítulo. Os editores colocaram aqui um ramozinho de oliveira, deixa eu achar aqui para mostrar a vocês, que deram aí uma cara bem legal ao livro. Olha só. Aqui, tá vendo? Bem legal, ficou um trabalho assim, muito bonito. Estamos falando aqui de 448 páginas de uma posição que vai fazer você pensar, que vai levar você a refletir e que pode ser que leve você a ter uma visão diferente em relação a Israel. O trabalho aqui baseado no texto de Romanos também é interessante, a argumentação que o autor faz, enfim,
vale a pena, recomendo a leitura, recomendo que você adquira esse livro. Como sempre, a gente deixa o link na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir por esse link e contribuir com o canal aqui, você não paga nada além por isso, mas vale a pena aí a leitura para se debruçar sobre esse trabalho interessante, sobre essa pesquisa interessante que o professor Franklin Ferreira fez, tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa é a dica de hoje, esse é o livro de hoje. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.